inicialmente gostaríamos de deixar aqui nosso boa noite, desejando que Jesus abençoe nossos corações, possa nos inspirar para a reflexão de hoje. Nós separamos aqui como tema, né, um tema um pouquinho longo, digamos assim, do título. Perguntaram para a gente nos falta um pouco capacidade de síntese. Então, quando perguntaram qual tema nós poderíamos falar, acabamos construindo a frase dessa forma extensa. Mas a essência da mensagem é essa jornada do princípio inteligente para se tornar espírito. Porque muitas vezes nós falamos o termo espírito de uma forma meio, podemos dizer assim, de uma forma muito comum, sem sabermos exatamente a diferença, ou melhor, de quando esse termo pode realmente ser aplicado. Porque para Kardec, quando nós analisamos no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma distinção entre o espírito propriamente dito do ser humano e vamos assim chamar no momento o espírito dos animais. Por uma questão de terminologia, Kardec vai chamar de espírito aqueles que já chegaram na idade da razão. Ou seja, a partir do momento que o espírito alcança a idade da razão, entra na faixa humana, é que ele vai realmente receber esse título de espírito. Antes disso, Kardec se utiliza outros termos, como sendo princípio inteligente. Então, quando nós falamos do animal, por exemplo, o cachorro, o gato, o elefante, qualquer animal que seja, nós podemos dizer que, dentro da terminologia de Allan Kardec, que esse animal não tem ainda um espírito, mas sim um princípio inteligente, que, passando mais um período de evolução, irá alcançar um dia a condição de espírito. Essa comparação pode para nós ser um pouco estranha, porque é questão mais de terminologia. Se eu não me engano, há uma mensagem que diz o seguinte, que a relação entre o animal e o ser humano é a relação entre o ser humano e os anjos. Da mesma forma como nós, espíritos encarnados, estamos ainda distantes das esferas dos anjos, mas vamos evoluindo para um dia alcançarmos, da mesma forma os animais passam por todo um processo evolutivo para chegar à idade da razão, para entrar na era humana, digamos assim, e poderem ser chamados realmente de espíritos. O interessante disso, quando a gente pega aqui as nossas fontes, nós estamos nos baseando principalmente no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e no Evolução e dos Mundos, de André Luiz. Eu peço aqui um pouco de perdão, que eu estou com a voz, acho que um pouco fanha, não tenho certeza, que minha alergia está um pouco atacada hoje, então só pedir aqui licença rapidinho. Acredito que esteja um pouco melhor agora, pelo menos para mim parece estar mais de boa para falar. E quando nós, então, utilizamos como base esses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evolução e dos Mundos, nós vemos como que dois assuntos ou dois estudos sobre essa mesma temática, a evolução do espírito, em épocas distintas, com conhecimentos científicos distintos, se complementam de uma forma belíssima. Por exemplo, quando, ainda na época de Allan Kardec, vai falar a respeito do átomo, é interessante porque o átomo, tal qual era compreendido, era ainda o átomo de Dalton. E o que isso quer dizer? Não se conhecia na época de Kardec nenhuma das partículas subatômicas. Não se conhecia os prótons, os nêutrons, os elétrons. Se compreendia a eletricidade, mas não ainda o elétron associado à camada eletrônica do átomo, ou ainda os prótons e os nêutrons dentro do núcleo. Não havia ainda toda essa compreensão científica. O átomo, no entendimento de Kardec, era uma esfera maciça, tal qual uma bola de sinuca, só que infinitamente pequeno. Curiosamente, os espíritos vão ali dizer para Kardec que o que ele chama ainda de átomo, para os espíritos, ainda seriam, na verdade, moléculas. E o que isso quer dizer? É uma linguagem um pouco estranha, né? Como assim o átomo é, na verdade, uma molécula? Molécula é um conjunto de partículas. Então ele estava dizendo que o que na época de Kardec se chamava de átomo, ou seja, partícula,
universal, a partícula primeira, na realidade era ainda um conjunto formado por outras partículas. O verdadeiro átomo, a partícula fundamental de toda a matéria, ainda não havia sido descoberta. E até os dias de hoje realmente não foi. Porque nós conseguimos dividir o átomo em prótons, nêutrons e elétrons, conseguimos dividir os prótons e os nêutrons em quarks, os elétrons em leptons, conseguimos dividir e ver que essas partículas são formadas de partículas ainda menores. E do que essas partículas menores são feitas, ainda não sabemos. Então, nós vamos vendo como há um conjunto de conhecimento ainda a ser descoberto. Mas, num determinado momento, os espíritos vão dizer para Allan Kardec que o princípio inteligente está presente desde o átomo primitivo até a grandeza dos arcanjos. Desde o átomo primitivo. E com átomo primitivo, os espíritos querem dizer não o átomo como nós conhecemos, mas o átomo como a verdadeira partícula elementar, a verdadeira partícula fundamental. Isso é interessante porque quando nós pensamos, eu, Vitor, sou um ser vivo, um organismo com um corpo composto por órgãos que agem em harmonia para que a vida no meu corpo exista. Mas, na verdade, cada um dos meus órgãos, inclusive a pele também é um órgão, é formada de tecidos, esses tecidos de células. E as células também são seres vivos. Então, nós percebemos como que o nosso corpo, o nosso ser vivo, é formado de outros seres vivos menores que são necessários para que o organismo maior possa agir. Então, muitas vezes, a gente talvez não saiba disso, mas nós temos um conjunto de bactérias dentro do nosso estômago que nos auxiliam na digestão, conhecido como lactobacilos. A gente lembra muitas vezes, né, do Yakult, quando muitas vezes toma, ele fala contém lactobacilos vivos. Nós temos toda uma fauna, uma flora intestinal necessária ali para que ajude na conservação do nosso corpo. Um uso indiscriminado de antibiótico pode fazer mal para o nosso organismo porque mata esses micro-organismos que nos ajudam a viver. Principalmente no corpo feminino, nós temos a chamada flora vaginal, mostrando justamente os micro-organismos que estão ali responsáveis por auxiliar o processo de reprodução. Desde o espermatozoide até mesmo no óvulo, são também células. Células com metade do material genético do que uma célula normal do nosso corpo, porque são células, eu esqueci agora do termo específico, mas que é onde leva ali os nossos genes, né, para frente, mas são também seres vivos, que têm um comportamento, têm um metabolismo próprio. Da mesma forma como nós utilizamos do oxigênio para respirar, também as nossas células se utilizam desse oxigênio ingerido para fazer a respiração celular através da mitocôndria. Então nós vemos como que eu que sou um ser vivo, sou formado por um conjunto de seres vivos. Da mesma forma, se o meu corpo tem um princípio inteligente, já podendo ser chamado de espírito, encarnado nesse meu corpo, que me permite que permite esse corpo a movimentação. Então, da mesma forma que eu sou um espírito ligado a este corpo físico e ajo sobre o cérebro para fazer todo o conjunto de movimentos que meu corpo pode fazer, da mesma forma, as células do nosso corpo existem princípios inteligentes ali conectados para a existência daquela própria célula. E isso é interessante quando nós analisamos, por exemplo, eu falei, então, eu sou um ser vivo, que estou um espírito aqui encarnado num corpo vivo, mas que dependo desses outros seres para sobreviver. A célula do meu corpo, nós não podemos dizer, do ponto de vista biológico, que ela é menos evoluída que o ser humano. Todo ser vivo existente na mesma momento do tempo que nós, biologicamente falando, estaria nas mesmas linhas de evolução. Mas o seu nível de complexidade é diferente. A célula de uma bactéria,
A célula de uma alga, por exemplo, é muito mais simples que as células do meu corpo, melhor, que o meu próprio organismo. O meu organismo é muito mais complexo do que uma alga unicelular. E isso é interessante, essa questão da complexidade e simplicidade, porque da mesma forma nós vemos que o espírito é criado simples e ignorante. O espírito é criado simples, o princípio inteligente é criado simples. E ao passar do tempo é que ele deixa de ser simples para tornar-se complexo. Da mesma forma, os seres vivos vão indo do conjunto mais simples para os mais complexos, desde as bactérias, as algas até a condição humana. Nós vemos essa interligação e nós vamos vendo como que toda a natureza à nossa volta pode ser considerada, poderia ser lidada na condição de nossos irmãos perante Deus. Francisco de Assis, de forma muito belíssima, chamava todas as criaturas ao redor de irmãs. O irmão vento, a irmã água, o irmão lobo, porque compreendia que foi criado por Deus e que ali há, numa condição mais ou menos complexa, um princípio inteligente ali conectado. Porque nós vemos o princípio inteligente, nós aprendemos, né, que ele estagia no reino mineral, sonha no reino vegetal, acho que sente no reino vegetal, sonha no reino animal e desperta no reino nominal. Essa classificação dos reinos minerais, vegetais, animais e nominais é, na verdade, uma catalogação de Aristóteles, lá antigamente dos gregos. Hoje a catalogação já é mais complexa, com o reino Monera, reino Fúndio, são outros reinos chamados. Mas isso é questão de terminologia. É questão de termos que nós vamos utilizar. Independentemente disso, nós compreendemos que o princípio inteligente ele está desde o reino mineral, desde os organismos sem vida, mas que nos seus conjuntos atômicos há ali um princípio inteligente interligado, estagiando, para que, ao passar do tempo, tenha, como a gente vai ver no Evolução em Dois Mundos, com o André Luiz, tenha desenvolvido algum automatismo para poder realmente trabalhar dentro de algum ser vivo, como, por exemplo, numa célula, numa alga unicelular, numa bactéria. E é interessante quando nós olhamos isso, porque nós compreendemos, então, que a pedra não é que muita gente às vezes entra no erro, né? O conceito de mente em psicose. Então, numa outra encarnação eu fui uma pedra. Não, não é assim que funciona. Não é nesse sentido. Mas, dentro de uma pedra, no reino mineral, cada átomo da pedra existe ali em cada partícula interligados, conectados, um princípio inteligente em caminho de evolução. O princípio é conectado na partícula, mas não está ali encarnado. Nós não poderíamos utilizar esse termo. De forma já mais complexa, nós encontramos já com as plantas, no reino vegetal. A planta já é um ser vivo. Podemos não ter muitas vezes essa percepção, mas as plantas, elas têm um sistema que lembra o sistema nervoso, de conexão de raiz, ela tem percepção sensorial. Nós temos plantas que você encosta nela e as folhas se fecham. Muitas vezes devem conhecer da planta carnívora, que na presença ali da mosca, ao encostar nas suas folhas, a planta fecha e produz um ácido para fazer a digestão, para consumir o nitrogênio. Quando nós analisamos, então, o reino vegetal, nós já temos ali a ideia da percepção. O reino mineral não tem essa percepção sensorial. O reino vegetal já tem. Já no reino animal, o cachorro, o gato, o esquilo, o camarão, qualquer animal que seja, já tem não só ali a percepção, mas já tem uma certa ação. Não apenas reage, mas já age de forma mais limitada, com livre-arbítrio muitas vezes inexistente, porque ainda não chegou à idade da razão para compreender seus próprios atos, mas já tem atitudes. Não toma decisões porque não raciocina em cima, mas já tem uma inteligência muito mais desenvolvida. Até chegar na condição humana, que no primeiro momento, dentro da condição propriamente, né, dos homens primitivos, homens da caverna, começam a desenvolver os conceitos científicos, né, as primeiras ferramentas
porque aquilo ali já é uma certa ciência utilizada numa construção de tecnologia, uma ciência primitiva, do raciocínio dedutivo, mas é onde vai se desenvolver a arte, a linguagem a escrita, é onde vai se desenvolver a partir daí a cultura, a partir daí o homem então vai desenvolver a filosofia que vai lhe ensinar o guia para o pensamento que um dia vai se tornar um pensamento científico, desenvolve a religião, de encarnação em encarnação, o homem, já ali conectado a ele, um espírito, vai se desenvolvendo, vai ganhando mais sabedoria, mais inteligência, desenvolvimento moral. A partir daí, começa a sofrer provas e expiações, porque já tem um livre-arbítrio suficiente, já tem uma compreensão de certo e mal, de certo e errado, de bem e mal, para ter um livre-arbítrio de qual caminho escolher. Se escolhe bem, é recompensado. Se escolhe mal, será necessária uma correção. Passe, então, pelas provas e expiações até se espiritualizar, até se desenvolver, o espírito deixando a condição humana para entrar no nível dos anjos, os espíritos puros, já despojados de suas imperfeições. E dos anjos, então, adiante, outras escalas, né? Porque Kardec, quando fala ali dos espíritos puros como classe única, logo antes ele fala que aquela escala que ele faz, ela pode ser desenvolvida, pode ser aumentada, diminuída, de acordo com o que se quer analisar. Kardec queria analisar as perfeições, então termina nos espíritos puros. Mas fala que dentro dos espíritos puros existem os anjos, arcanjos, serafins. Anjo e arcanjo já mostram uma diferença, porque arcanjo representa chefe de anjo. Quer dizer que há ali também uma hierarquia, há também níveis a se trilhar até chegar na condição de um Cristo. Compreendemos depois com o Chico Xavier que Jesus, que encarnou no nosso planeta, o espírito mais evoluído que já conhecemos, era um Cristo planetário. Mas existem acima os Cristos de sistemas solares, de galáxias. Se a teoria do multiverso for verdadeira, já que a ideia é que não existe um único universo, onde houve um único Big Bang, mas sim uma pluralidade de universos distintos, nós teríamos Cristos responsáveis pela criação de universos inteiros. Uma vez que nós compreendemos que com o Big Bang surgiu para o nosso universo o conceito de tempo e espaço, o tempo teve um início e terá um fim. E tudo que Deus cria é para a eternidade. Se o tempo tem início e tem fim, o tempo não é criado, é co-criado. Muito nos dá a entender que o tempo é feito por uma co-criação de espíritos. Isso é um conceito que para nós buga muitas vezes a nossa mente, nós entramos muitas vezes em parafuso. Temos aquela história do Chico, que uma vez pediu para Emmanuel que ele queria compreender um pouco melhor a grandeza da criação. E Emmanuel então desdobra ali o Chico, vê a cidade se tornando pequena, vê o país diminuindo, vê o planeta e vai se afastando, vê a Lua passando, o sistema solar, a galáxia, daí chega um ponto que fala, Emmanuel, chega, me leva de volta. Eu quero voltar para minha casa, tomar um cafezinho. Porque dá muita grandeza. A glória da criação divina é tão gigantesca que confunde os nossos olhos. Nós podemos simplesmente pegar daqueles vídeos da internet que mostram em simulação desde o tamanho das partículas subatômicas até o tamanho dos conglomerados de galáxias, mostrando o tamanho do nosso universo visível. Nós vemos a beleza da criação. Só que nós também compreendemos, como Jesus disse, que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E as estrelas não servem simplesmente para enfeitar para enfeitar o universo, para embelezar o espaço perante os nossos olhos. Há para tudo na criação divina um propósito e uma beleza. Tudo há um objetivo. E nós vemos justamente na jornada do princípio inteligente, passando desde essa conexão com as partículas subatômicas, até mesmo a condição daqueles espíritos puros responsáveis por gerar a harmonia de galáxias inteiras. Essa é a nossa trajetória. Essa é a jornada do princípio inteligente até, nós falamos até a alvorada do espírito, mas além do espírito, simplesmente, até chegar no nível dos arcanjos, como vai dizer no livro dos espíritos. E a partir do momento que chegamos a essa compreensão
de que Deus é o Criador, vivemos na sua criação, nós na condições de criaturas, mas também de co-criadores, ou seja, criados pelo Criador para viver na criação, mas também auxiliando a própria criação. Através das nossas atitudes, nós podemos modificar as questões do nosso mundo. Nós podemos, com a nossa palavra, fazer a vida de um nosso irmão se tornar muito mais bela ou muito mais sofrida. Essa é a essência divina que Deus colocou em nós. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Já dizia o Salmo, vós sois deuses. Aquilo que eu faço, diz Jesus, vós podereis fazer e muito mais. É um potencial da cocriação que muitas vezes temos desperdiçado. Porque André Luiz vai dizer que nós estamos na condição de co-criadores em plano menor. Nós agimos numa esfera limitada. E nessa esfera limitada, muitas vezes utilizamos o nosso potencial para gerar a dor, o sofrimento ao semelhante. Agimos através da violência. Mas existem aqueles co-criadores em plano maior, com maior área de atuação, que se utilizam do amor e da sabedoria da providência divina, que se utilizam de conhecimentos matemáticos que nós hoje nem sonhamos, para auxiliar na construção de novas moradas para aqueles de seus pequeninos irmãos que ainda estão sendo criados pelo Pai. Deus cria incessantemente espíritos. Já dizia Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós vemos toda a grandeza da criação. Nós vemos como que tudo ao nosso redor, toda a natureza com que nós temos contato, faz parte dessa criação divina. Nós compreendemos que nós também, criaturas de Deus, estamos nessa condição realmente como seus filhos, em contato constante com nossos irmãos. Aquela compreensão de Francisco, então, que chamava todas as criaturas ao seu redor de irmãs, porque compreendia esse princípio inteligente ali existente. Quando nós paramos para olhar por essa perspectiva, nós vemos então todo esse trabalho, se não me engano, estava dizendo das mônadas celestes, como André Luiz vai chamar, aquele espírito, o princípio inteligente criado de forma simples e ignorante, mas que através dessas correlações desde as partículas subatômicas até o momento em que se torna um espírito crístico responsável pelo gerenciamento das galáxias. Em tudo isso nós vemos essa jornada em que nós estamos caminhando. É aquilo que nós compreendemos de que, quando Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, nós auxiliamos na obra de nosso Pai. É uma verdadeira empresa familiar, em que, num primeiro momento, o pai gera aquela casa para os seus filhos e vai educando esses filhos para que, conforme os filhos estejam aptos, ajudem também no trabalho de construção, de coordenação. Essa perspectiva que nós vamos tendo, que faz com que nós olhemos as próprias circunstâncias da nossa volta, desde da natureza, com um olhar mais caridoso. Olhar para os animais venenosos, para os animais ferozes, e compreender que há ali também um irmão, porque há ali um princípio inteligente em vias de evolução. É nessa compreensão de que faz com que nós, apesar de tomarmos os cuidados necessários no sentido de controle de praga, onde nós compreendemos a ideia da lei de conservação e a lei de destruição, apresentada no Livro dos Espíritos, que nos é possibilitado a ideia de gerenciar a procriação do reino animal para que não se torne uma praga, nós não devemos buscar exterminar esses outros animais. Nós temos a história de Francisco de Assis, de quando um dos monges arrancava as ervas daninhas, e Francisco falava para que o monge não arrancasse todas, mas que deixasse um punhado ali num canto específico, porque se as ervas daninhas existiam, elas tinham também um propósito na criação divina. Uma erva daninha, Francisco de Assis tinha por ela compaixão e caridade, porque compreendia o princípio inteligente ali existente.
E é essa compreensão que nós vamos desenvolvendo conforme nós vamos vendo essa leitura do Livro dos Espíritos, da Evolução dos Mundos, que nos faz até mesmo compreender que o próprio vírus que nós enfrentamos nessa pandemia também tem ali um princípio inteligente interligado. O próprio vírus que nós enfrentamos na pandemia é também um irmão. O que faz com que nós devemos sim tomar os cuidados necessários, buscar utilizar a máscara, da vacina, todos os recursos para não nos contaminarmos. Há esse combate interno do vírus com o nosso sistema imunológico, mas que compreendemos que ali também existe um estágio da evolução. André Luiz vai dizer na Evolução dos Mundos que do tempo aproximadamente de evolução do princípio inteligente na condição dos vírus até chegar na condição humana em que se inicia a época, a Idade da Razão, ainda na condição daqueles homens da caverna, do período paleolítico, o tempo do princípio inteligente do vírus a chegar na condição humana é de 1,5 bilhões de anos aproximadamente. 1,5 bilhão de anos. A nossa morada, o nosso planeta Terra, tem 4,5 bilhões de anos. Isso é uma coisa muito além do que nós podemos muitas vezes compreender dessa noção de tempo. Mas se nós colocarmos de uma forma bem aproximada, obviamente nós temos conhecimento que na história da Terra nós tivemos os capelinos que vieram para cá, mas vamos pensar nos nossos irmãos aqui terrícolas, que desde a sua criação como princípio inteligente está apenas transitando na Terra, não reencarnou em nenhum outro mundo. Aqueles que Emmanuel chama então dos terrícolas, que já estavam na Terra, evoluíram na Terra e permanecem na Terra. Vamos colocar um período de 40 mil anos, mais ou menos, de idade humana. Vamos jogar alto, 400 mil anos, por que não? Meio milhão de anos, se quisermos. Antes disso, nós estaríamos, então, entrando na idade da razão, entrando na condição humana. 1,5 bilhões de anos atrás, ou seja, então nós jogarmos até num período muito além do real, muito além do que realmente é. Mas 2 bilhões de anos atrás, aqueles espíritos terrícolas, que então sempre estiveram se encarnando no planeta Terra, estavam provavelmente na condição dos vírus, semelhante a esse que enfrentamos hoje. Não havia nem ser humano na Terra. E o mais louco se torna a nossa compreensão quando nós paramos pensar que há 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, o dobro desse período do vírus para se tornar o ser humano como hoje conhecemos, mais do que o dobro desse tempo antes, Jesus já era Cristo. Já tinha atingido o auge da escala evolutiva, da escala espírita, e coordena os movimentos do nosso planeta desde sua criação. O que é 2 bilhões de anos perante a eternidade pela frente? Essa é a compreensão de quando, por exemplo, Jesus vai dizer, antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão, do princípio inteligente de Abraão ser criado, ele já era Cristo. Isso quebra totalmente a nossa compreensão do tempo, da nossa evolução. Porque hoje, justamente por essa questão dos automatismos, nós temos essa dificuldade em seguir com o bom caminho, nós temos a dificuldade em termos o autocontrole, de termos a paciência, porque nós temos muito mais tempo de estágio, de experiência no reino animal do que no reino humano. A nossa experiência dentro da condição animalesca é muito maior do que o nosso tempo enquanto seres humanos. Então, na nossa balança, de forma instintiva, nós agimos com aqueles impulsos animalescos que construímos, aqueles automatismos, aqueles hábitos que trazemos impregnados no nosso psiquismo.
Mas o quão belo não é a compreensão de que chegará um dia, de que, ainda que nós tenhamos demorado 5 bilhões de anos da condição do princípio inteligente, no, digamos lá, do átomo primitivo, até a condição humana saindo ali, se tornando espírito puro. 5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos que seja. Um dia nós teremos, sei lá quantos trilhões de anos na condição de espírito puro. Qual automatismo falará mais alto? Qual hábito falará mais alto dentro de nós? Hoje, nós enfrentamos aquelas nossas sombras e, por isso, a necessidade de nosso esforço. Não é então, como um dia vai dar certo, eu relaxo agora. Não. Nós precisamos aprender a quebrar esses nossos hábitos do passado, de que há tantos bilhões de anos nós temos feito de forma inconsciente, para alcançando agora, né, a idade da razão, agirmos de forma racional, deixarmos de lado esses impulsos animalescos para entrarmos, saindo da era humana, para entrarmos numa era angelical, entrarmos na condição nem do mundo regenerado, nem dos mundos felizes, mas dos mundos celestes ou divinos. Espíritos que já não precisam mais reencarnar, que não precisam mais de corpos físicos. A evolução material chega a um ponto e finda, porque o próprio planeta nosso, daqui a alguns bilhões de anos ainda vai se acabar. A nossa estrela, o nosso Sol vai implodir e crescer de uma forma que vai consumir o nosso planeta num piscar de olhos. Mas a nossa essência imortal, o nosso espírito, permanecerá. Nesse período, quando esse tempo chegar, nós teremos tanto tempo mais de experiência numa condição humana, tanto tempo mais de experiência numa condição espiritualizada, que aqueles impulsos que nós ainda encontramos hoje serão apenas do passado. Mas é bonito quando nós vemos toda essa trajetória. Compreendemos a questão do caminho da nossa evolução, o estar mais ou menos evoluído, os espíritos superiores e inferiores, mas nós compreendemos que é simplesmente a trajetória da criança tornando-se um adulto. Deus nos criou simples e ignorantes. Passamos por diversos estágios na evolução enquanto princípios inteligentes até chegarmos na idade da razão, até nos tornarmos espíritos. E a partir daí, com o nosso livre-arbítrio, nos é possível escolher o caminho do bem ou do mal, porque nem todos escolhemos o mal. O mal não é necessário, a ignorância é um caminho que todos percorremos, mas o mal não, porque o mal resulta do nosso livre-arbítrio. Se podemos escolher o mal, podemos escolher o bem. A partir da condição humana, podemos prolongar por tempos infindáveis, ou melhor, quase infindáveis, a nossa condição humana até entrarmos numa condição mais espiritualizada, de angelitude. Mas esse período, se nós podemos, como eu disse, quase infindável, porque nós podemos prorrogar por muito tempo, é fatalidade divina, é determinismo de Deus, que chegará um momento em que nós deixaremos esses nossos hábitos, abandonaremos essas nossas imperfeições e poderemos caminhar um caminho que até hoje não conhecemos. Emmanuel diz que antes de que possamos bater nossas asas entre as estrelas, é necessário primeiro caminharmos com nossos pés o rude caminho da vida humana. Mas essa é a jornada. E qual que é o ponto decisivo desses nossos automatismos, dessa nossa, digamos assim, quebra de hábitos e construção de novos hábitos? É um conceito que não me recordo agora, creio que é Bezerra de Menezes que vai colocar, quando diz, né, uma vez pergunto para Bezerra, falando, né, Bezerra, eu tenho tanta raiva, tenho tantas imperfeições, e o senhor aí tão evoluído, como que eu faço para me tornar como você? Bezerra fala, mas eu também tenho a raiva, eu também tenho essas imperfeições. Você tem, Bezerra? Tenho. Todos nós temos. A diferença é que até agora eu estava correndo em direção dessas imperfeições. Eu estava indo em direção a elas. E a partir de agora, eu fujo delas. Antes, enquanto todo esse caminho da nossa condição animalesca e até agora a nossa condição humana, em que perseveramos no erro,
Nós nos deleitamos com as nossas paixões, com as nossas imperfeições, a gula, a sensualidade, nós nos deleitamos com isso. Mas chega um momento, aquele divisor de águas, em que nós paramos de buscar essas alegrias rápidas, como uma sombra, essa felicidade. Eu esqueci o nome, não sei se é fúlgida, mas é aquela felicidade que surge no momento, mas logo se acaba, para buscarmos aquela felicidade verdadeira, genuína e eterna. Deixamos de procurar a satisfação dos nossos vícios para buscarmos com muito esforço a construção das nossas virtudes. Essa é a jornada do princípio inteligente à alvorada do espírito. Chegamos na condição da razão, nos tornamos espíritos, hajamos como tal, buscando sempre caminhar para frente, para que esses pés humanos da emoção e do intelecto se tornem aquelas asas sublimes do amor e da sabedoria que elevam o espírito humano em direção a Deus. Essas são aqui as reflexões que nós trouxemos nesse estudo em que nós abordamos uma análise científica, filosófica e espiritual sobre o conceito de evolução, tanto pensando na questão da criação do universo, o conceito mesmo astronômico, as próprias conceituações da química, da física e da biologia, nos conceitos da evolução e da seleção natural, e agora essa compreensão espiritual do caminho do nosso porvir. Essa é a jornada que nós passamos. Agora a questão é qual que será a jornada à nossa frente. A jornada do espírito humano até a esfera dos anjos. Muito obrigado. Passo agora a palavra de volta aqui para o Enio. E que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem. Parabéns por ter condensado um assunto tão, vamos dizer, complexo em 40 minutos. Para muitos seria até fazer uma série, né? Sobre o do princípio ao fim, né? Que o fim nem chegou. Bom, vamos aqui ver se tem comentários. Primeiro pedindo desculpas pela queda da live. O Facebook continuou. Quem caiu foi o YouTube. Mas já pedi pro pessoal retomar e para continuar o vídeo e aí amanhã vai estar na íntegra o vídeo completo. Bom, esteve presente na live o seu pai, o Aloísio, dando uma boa noite para nós todos. O Jorge também estava presente na live. Eu acho que é isso. Essa queda deu uma atrapalhada nos comentários. Bom, eu fico aqui, já agradeço ter aceito o convite para fazer uma live com a gente, uma palestra. O Vitor, já fica um novo convite para fazer uma palestra em breve. Será uma alegria. E fica aí o convite. Se quiser, podemos. Você vai passar uma vibração para o pessoal ou uma prece. O que você acha? Podemos sim. Posso fazer aqui uma oração, então. Bom, antes aqui o Jorge deu um comentário para nós, antes de você iniciar. O Espiritismo nos abre o infinito, mas ressalta a importância do presente. Valeu, Vitor. Obrigado pela presença. A dona Ivete Violim falou lindo. Agora, lindo você, lindo a palestra, né? Espero que a palestra. Eu com certeza não sou. Obrigado, dona Ivete. Fica à vontade então, Vitor. Então, gostaria de aproveitar, então, quem se sentir confortável para fechar os olhos, levarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo pela bênção de aqui estarmos, pela oportunidade de estarmos encarnados nesse momento tão conturbado, de podermos enfrentar essa prova com coragem, com resignação,
pedindo a Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, que possa acalentar nossos corações, revigorar nossas forças e nos guiar com a sua belíssima luz no caminho reto e justo que conduz ao nosso Pai. Pedindo então a misericórdia de Deus perante os nossos erros e a força para seguirmos com acertos nos caminhos futuros, dizemos do fundo do coração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e magoado. Não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas dai-nos a força de lhes resistir. E livra-nos de todo mal, não o mal do mundo, mas o mal que habita dentro de nós mesmos. Porque só a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo sempre, que assim seja. Assim seja. Bom, antes de encerrar a live de hoje, falar um pouquinho do Aprendiz do Evangelho que eu comentei no início, mas deixei para o final para explicar melhor para o pessoal que não conhece o trabalho, né, que você e a sua namorada realizam. Ter mais conhecimento dentro da doutrina, né? Sim, sim. O Aprendiz do Evangelho é um trabalho que nós desenvolvemos com bastante carinho, eu e minha namorada, a Lavínia. A gente tem desenvolvido esse trabalho assim, em diversas redes sociais, buscando fazer a divulgação do Evangelho, a divulgação da doutrina espírita. A forma mais fácil de nos encontrar, a princípio, seria no nosso site www.aprendizesdoevangelho.com.br. Lá nós temos o link para todas as nossas redes sociais, todos os eventos que nós participamos, questão de campanhas que estamos organizando. Tem ali os nossos agendas com os compromissos, as palestras que nós vamos fazer. E fiquem ligados, porque né, nós temos a data comemorativa, 26 de outubro, então um pouquinho longe aí, mas nós já vamos avisando, né? 26 de outubro passado, nós tivemos o evento IAE, o evento de aniversário do Aprendiz do Evangelho, onde nós fizemos ali uma live juntando muita gente bacana para falar sobre uma passagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse 26 de outubro nós também já estamos organizando, vai ter uma surpresa bem legal, nós já estamos movimentando com antecedência. Fiquem ligados, vai acompanhando e até lá na frente tem bastante caminho, vai ter bastante conteúdo novo surgindo, mas vai ter uma surpresa muito especial lá para o final do ano. É isso aí. E eu estou disponibilizando o chat no site aprendizdoevangelho.com.br e também tem o Facebook também, quem quiser conhecer o Facebook, também tem os links para o site, né? Vice-versa, é caminho de mão dupla. E na descrição do vídeo também estará o link para o Aprendiz do Evangelho. Bom, Vitor, agradecer novamente pela palestra noite de hoje e sábado é seu pai, né? É isso aí. Eu não tenho aqui escala, mas me falaram que sim. Aí vou confirmar com ele, mas que eu saiba. É isso aí, então. Então, sábado às 20 horas, o seu pai, o Aloysio Sônico, o tema Reflexões para um Ano Novo. Eu já ouvi ele falando que ia falar essa palestra. Eu não sabia que era aqui, então. Então é isso mesmo. Então já dei spoiler. Tá certo, tá certo. Obrigado, Vitor. Bom descanso para você. E agora estou indo para os nossos recados. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. E nós vamos falar agora a nossa campanha de alimentos não perecíveis para a formação da cesta básica. Nós temos muitas famílias cadastradas aqui na Fraternidade. Agora o mês de janeiro é um pouco difícil, porque estamos retomando hoje, né? Então nós não temos arrecadações de alimentos ainda. Então, vocês que querem colaborar conosco, de alguma maneira, nós temos recebimento de alimentos presenciais toda quarta, durante as nossas atividades aqui na Fraternidade, a partir das 19 horas, e aos sábados pela manhã, a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas. Quem quiser trazer os alimentos presencialmente, nesses 2 dias são os nossos
plantões. Você que está em casa, não conhece a Fraternidade, nós estamos aqui na Zona Leste de São Paulo, na Rua Solar dos Pinheiros, número 388, Vila Industrial. Estamos bem próximo a Anhangamelo, a estação da Vila Tolstói do Monotrilho e divisa com Santo André. Você que mora aqui na região do ABC e quiser fazer a sua contribuição, a sua colaboração, vem conhecer. De sábado de manhã tem as atividades aqui presenciais, com palestras públicas, os tratamentos espirituais, e aproveita para conhecer a casa. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 947586327, e tirar qualquer dúvida ou informação a respeito das doações. Ah, mas eu moro longe, queria contribuir com alguma coisa, tal, né? Então, vocês podem entrar em contato também conosco ou fazer as suas doações através do Banco Santander, que é a agência 0229, a conta é 300.1943, dígito 2. Aparece aí para vocês aí de casa, o Pix da Fraternidade, então vocês podem também fazer as suas contribuições através do Pix. Quem fizer as doações em depósito bancário ou Pix, manda para a gente, através do nosso WhatsApp, os comprovantes de doações para que a gente possa contabilizar esses valores e destiná-los às compras de alimentos para a formação da cesta básica. Então, aparece para vocês as fotos do final de ano, onde foi entregue as sacolinhas de Natal, com os papais noéis, as mamães noéis também, né? Então, foi um momento muito gostoso para quem está aqui presente e para quem está nos acompanhando, que pôde, direto ou indiretamente, colaborar com essa atividade de Natal, que todo ano é muito gostoso. Então, os nossos agradecimentos a todos vocês que puderam nos ajudar entregando essa sacolinha de Natal, onde puderam as crianças, de alguma forma, ter um Natal mais gostoso e mais alegre. Dando continuidade aos recados da noite, obrigado a todos que estão presentes ainda na nossa live. O Momento de Luz, que é o nosso Evangelho Online, acontece nas noites de terça, quarta e sábado, a partir das 20 horas, apresentado pelos nossos dirigentes Atânia e Marcos, ou por convidar os amigos trabalhadores da Irmã Maria. E como comentei com o Vitor, sábado agora teremos a Luísa Sônego, diretamente também de Araraquara, com o tema Reflexões para um Ano Novo. Sábado agora, dia 22 de janeiro, a partir das 20 horas, a Luísa Sônego. E a Hora Espírita, que é a nossa hora de estudo da doutrina, acontece às noites de quinta-feira, às 20 horas, com convidados da casa e com temas especiais e únicos. Quinta que vem, dia 27, teremos o retorno da Karim Bevonese, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O tema, deixa eu ver se ela me passou aqui. Ainda não, o tema ainda vai ser confirmado, mas quem já assistiu as palestras da Karen sabe que vai ser uma palestra muito boa, muito interessante de assistir. Dia 27 de janeiro. E segunda, ainda estamos com recesso do estudo do livro da Gênesis com General Batista. O seu retorno está previsto para o dia 7 de fevereiro. O estudo acontece às noites de segunda-feira a partir das 20 horas, com duração de 90 minutos. E, para quem não conhece, antes de iniciar o estudo no dia 7, entra no nosso site, no nosso canal no YouTube, tem a playlist do estudo da Gênesis completo, desde a introdução até o último capítulo, e já vai acompanhando para chegar no dia 7 de fevereiro e estar junto com a gente com o estudo antenado. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar mensagem para que eu retorno mandando o link da playlist. Ok? Curte nossa página oficial no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter as notificações nas nossas lives e sempre que der, sempre que for possível, verifique a descrição dos nossos vídeos. Vamos ver aqui, antes de encerrar. Boa noite, Gisele. Espero que seja tudo bem aí com você. Boa noite também para o Jorge, aqui sempre nos acompanhando. Jorge, Renata de Oliveira do Rio de Janeiro. Cecília Santos, Dona Ivete, Fábio Tineu, boa noite, Fua, Fábio. E o Aloysio presente. Aloysio, a sua palestra agora. Então é isso, pessoal. A todos que estão me acompanhando até agora, fica aqui o meu boa noite, muita paz, muita luz.